Há uma máquina de destruição de reputações no nosso país. E ela começa, talvez, por conta da política. Todos nós sabemos que o impeachment ou uma CPI são instrumentos constitucionais, mas a natureza deles, a natureza é política. E associar pessoas a políticos para destruir as suas imagens chega a ser até cruel. Não é justo você sofrer por uma coisa que você não fez. Tudo que eu vejo aqui até esse momento é ação de lobos solitários. Lobos solitários que já estão sendo punidos, graças a Deus. Bandido tem que ficar atrás das grades. Pessoas que colocam a população em risco, crianças, mulheres, a estabilidade de uma cidade, de um país todo, tem que ficar atrás das grades. O que não pode ser feito é a injustiça de tentar associar essa pessoa ao presidente Bolsonaro, por exemplo. Segundo os depoimentos do senhor Jorge, ele disse que no dia 12/11 de 2022, saiu da cidade de Xinguá, no estado do Pará, e veio até Brasília em sua caminhonete, correto? Correto. Conforme a conclusão do inquérito policial, em que data o senhor Jorge chegou de sua viagem do Pará a Brasília? Isso não foi apurado. Ainda não foi apurado. No momento de chegada dele, não. No dia 8 de janeiro, dia que ocorreram os atos na Praça dos Três Poderes, onde o senhor Jorge se encontrava? Preso. Ou seja, com algumas perguntas, mais uma vez, a gente sepulta narrativas aqui, infelizmente levantadas, de que há uma ligação entre esse criminoso com os atos do dia 8. Bem, políticos da direita, como Feliciano e Nicolas Ferreira, assim como outros políticos que participaram da CPMI do 8 de janeiro, tentaram de todas as formas colar uma imagem de lobo solitário ao indivíduo que quase explodiu bombas no aeroporto de Brasília. Tentaram dizer que ele não tinha nada a ver com o 8 de janeiro. Porém, a própria resposta do indivíduo, a Jandira Fegali, desmente essa narrativa. Mas o senhor frequentava os acampamentos? Cheguei a frequentar, senhor. Frequentou. Muitas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. Essa é uma boa resposta, inclusive. Nem esperava que ele respondesse essa, presidente, olha. Outra coisa, uma pergunta. O explosivo foi feito no acampamento ou no seu apartamento? Permanecerei calado. Dizer apenas o seguinte, já que as perguntas, certamente as próximas não seriam respondidas de fato, dizer o seguinte, seu Jorge Washington, o senhor participou de um dos crimes mais violentos que a gente já viu acontecer nesse país, que foi colocar bomba. Se o senhor discordava ou não de ser um caminhão de combustível, isso a essa altura, para nós aqui o que importa é que o senhor participou de um crime hediondo aqui. Se o senhor queria botar numa torre de energia dentro do aeroporto, num caminhão de combustível, isso aí a investigação é que vai demonstrar. O importante é que o senhor provavelmente foi quem produziu esse artefato, foi quem, não sei se num câmbio paralelo, comprou esses explosivos, e foi o senhor quem articulou junto com os outros. Agora saiba, e eu vou repetir aqui, o senhor está sozinho nesse negócio. Porque mesmo aqueles que defendem as mesmas ideias que o senhor, tudo que eu ouvi aqui hoje o dia inteiro todo mundo considera o senhor um criminoso. O senhor Bolsonaro já tinha fugido para os Estados Unidos, abandonou todo mundo aqui. Os bolsonaristas que estão nessa comissão também, todo mundo considerou o senhor um criminoso. O seu Wellington fugiu e ninguém está com o senhor mais. Acho bom que o senhor se aprume e comece a contar as coisas, porque certamente o senhor vai pagar por isso sozinho. Outra política da extrema-direita, muito cara de pau, que tentou dizer que o indivíduo não tinha nada a ver com os acampamentos e com o 8 de janeiro, foi a Damares Alves. Nós temos medo também do terrorismo e nós queremos enfrentar terrorismo. Então eu sei muito bem o que é uma bomba. Esse episódio em Brasília aconteceu 2 vezes e nós temos que identificar quem colocou a bomba, quem esteve por trás, quem foi financiador, porque estes homens usaram o povo pacífico que estava na manifestação. E o nosso alvo aqui é mostrar que pessoas inocentes foram presas, pessoas inocentes estão presas ainda, acusadas de terroristas. Eram manifestantes pacíficos que alguns elementos infiltrados estavam lá dentro e usaram inclusive a fé do nosso povo. Damares é muito cara de pau.
Tem uma coisa grave, que pouca gente está falando. Um dos indivíduos envolvidos no quase atentado foi assessor dela em 2019. Além disso, a ativista que organizou o acampamento dos 300, de ultradireita, que depois ficou se lamentando por ter sido abandonada pelo Bolsonaro, também era assessora dela. Isso não pode ser coincidência. Mas é uma grande e perigosa picareta essa Damares. Todo esse ativismo nazifascista está pago por ela lá. É verdade. Essa nazistinha que está lá organizando o acampamento dos 300 era assessora dela. A picareta que agrediu uma enfermeira era funcionário sem trabalhar dela. Damares Alves, advogada, pastora, educadora, mãe, assessora jurídica da Frente Parlamentar em Defesa da Família e Apoio à Vida no Senado Federal. E eu acho que ninguém no Rio de Janeiro tem dúvida que a minha candidata a deputada federal é a Sara Winter. Sara é mais que minha companheira de luta na defesa da vida e da família. Sara é como se fosse minha filha. É minha filha, né, Sara? É minha filha. Orgulho de ser amiga, parceira e mãe de Sara Winter. Você do Rio de Janeiro, que está preocupado com a defesa da vida, não tem outro nome no Rio de Janeiro, mulher pró-vida, Sara Winter. Conto com vocês, povo cristão no Rio de Janeiro. Minha amiga Sara Winter para deputada federal. Até onde chegaram os bolsonaristas mais radicais na tentativa de criar condições para um golpe de Estado? Quem colocou aquele artefato ali, sabidamente, estava preparado para matar pessoas. Era a madrugada de 24 de dezembro, véspera de Natal. Foi nesse ponto, a menos de 2 quilômetros do aeroporto de Brasília, que um caminhoneiro encontrou uma bomba em seu veículo, carregado com mais de 60 mil litros de querosene. Mas o plano terrorista nasceu dias antes, no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, com a participação de pelo menos 3 golpistas. O primeiro homem identificado foi George Washington de Oliveira de Souza, que foi denunciado anonimamente e está preso desde o dia 24. Ele confessou ter montado a bomba. A polícia também já havia revelado a identidade de Alan Diego dos Santos Rodrigues, citado por George em seu depoimento. Foram encontradas ligações telefônicas entre os dois e também digitais de Alan no carro de George. Agora o Fantástico confirmou a participação de outro cúmplice, Wellington Macedo de Souza. Bolsonarista radical, com forte presença nas redes sociais, Wellington teve a prisão decretada por Alexandre de Moraes, por incentivar atos antidemocráticos no 7 de setembro de 2021. Desde então, cumpria prisão domiciliar e usava a tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, frequentava o acampamento bolsonarista. Algumas pessoas ali se achavam inatingíveis, meio que protegidas naquele acampamento. Então, talvez por isso ele tenha tido essa audácia